Oi pessoal, tudo bem? Passando aqui para poder falar um pouquinho sobre mim, né? Depois de tudo que aconteceu, para vocês verem como eu estou, o que eu ando fazendo, como tá minha cabeça. Bom, aconteceram muitas coisas, né? Como eu relatei para vocês. E assim, ainda é bem complicado para mim. Para quem não sabe, tem um relato do parto, eu contei o que aconteceu no meu parto, que não saiu do jeito que eu imaginava, saiu totalmente fora daquilo que eu tinha na minha cabeça. E é algo que eu tô, assim, tentando ainda digerir. Confesso que às vezes é muito difícil lembrar, porque é aquilo, né? Você vai parir um filho uma vez, né? Aquele momento vai acontecer uma vez e não tem como a gente voltar atrás, não tem. Eu tenho que agora, daqui pra frente, tentar trabalhar minha mente, estudar mais, focar mais nesse assunto para poder ajudar outras pessoas a não caírem no que eu caí, porque eu acredito muito que a cesárea ela é importante. Existem casos específicos para que ela aconteça, mas o meu não foi um caso específico. O de muitas colegas que passaram pela mesma situação não foram também casos necessários de cesárea. E a gente vê que o nosso país, infelizmente, ainda é um país cesarista e tem muito hospital que é cesarista e muitos médicos que são a favor da cesárea. Isso é fato. São pouquíssimas pessoas, pouquíssimos obstetras que hoje prezam o parto normal. Eu não sei porquê, gente. Eu não sei porquê. Nós sabemos porquê. Tempo é dinheiro, né? Então, assim, eu tenho, assim, tentado conviver com isso, como eu tenho focado na minha filhinha. Graças a Deus ela tem saúde, ela tá aqui bem. Mas, assim, quando eu assisto um relato de parto lindo, né, natural, respeitando a mulher, eu vejo que eu fui enganada, e isso dói muito, né? E aí eu choro, eu fico muito triste. E aí eu tento conversar com as pessoas que estão próximas a mim, né? Meu marido, família, mas assim, eles acham que é coisa da minha cabeça, que o que eu vivi era para eu ter vivido, que eu não tinha possibilidades de continuar com um parto normal, e, enfim. Então, às vezes isso me magoa um pouco, porque eu não sou muito ouvida, né? Por mais que eu tente mostrar, olha, tá vendo? Aconteceu isso comigo, não era pra ter sido assim. Não, não foi isso. Mas eu, assim, entendo que eles não têm essa noção, né? Como muitas pessoas não têm, né? Até hoje a gente não ouve as pessoas falarem, fulano não dilatou, eu não consegui porque eu tinha tal coisa, aí eu acabei indo pra cesárea, né? E aí você vê que não faz sentido. Eu tenho hoje uma cicatriz, né, de uma cirurgia, como eu falei no relato, né, de parto, foi algo que eu não curti, né? Não foi algo assim que eu quis viver. Existem mulheres que escolhem a cesárea e amém, né? Eu acho que você tem o direito de fazer aquilo que você quiser, mas eu não escolhi isso pra mim. Então, foi frustrante, foi ruim. E aí, no percurso, eu ainda descobri muitas coisas assim que eu vivi que eu poderia não ter vivido. Por exemplo, na minha última consulta no SUS, um médico bruto, eu comentei que eu tava, né, já próxima do parto, e ele fez um toque em mim, eu permiti, porque eu achei que era normal, e não é normal médico, ainda mais de SUS ou de qualquer outro lugar, né, numa consulta pré-natal, porque ele nem era meu médico, minha médica estava de férias, a médica que me atendia, e ele atendeu nesse dia, fazer um toque. E eu saí super mal, porque ele me machucou, ele foi super grosseiro. Eu lembro que meu marido queria entrar até e brigar, mas eu não permiti, porque eu já tava com um barrigão, então eu queria, sabe, sair dali logo. Aí me encaminhou para um hospital, e lá um outro médico queria fazer o toque, aí eu falei, não quero, não permiti, mas no meu parto, eu fui tocada várias vezes, eu permiti, tá, gente? Eu permiti, mas assim, eu hoje, né,
estudando mais, eu vejo que isso não é necessário. Não precisa uma mulher ser tocada várias vezes para saber se ela tem tantos centímetros de dilatação. O corpo dela vai dizer quando ela estiver pronta para poder parir, né? Então, assim, eu tenho aprendido mais com o meu erro, com aquilo que eu vivi. E eu acredito que eu vou ressignificar isso, né? Inclusive, eu assisti um relato de parto de uma moça que ficou até conhecida na internet, e ela fala que ela passou por isso também, que foi difícil, que ela ficou 1 ano sofrendo, chorando, e eu acredito que é um processo, porque muitas vezes eu choro também, lembrando, mas é um processo, e eu acho que como ela ressignificou, eu também vou ressignificar. Ela conseguiu no 2º filho ter um parto normal. Eu não sei se eu tenho esse tempo, porque eu já tenho 41 anos, então eu acho que a minha maior frustração foi por isso, porque por causa da minha idade, de tudo que eu vivi, né, de tudo que eu enfrentei nessa gravidez, porque foi uma gravidez maravilhosa, mas eu tive, né, diabetes gestacional e minha pressão, ela oscilava. Então, eu entrei já num pré-natal de risco por conta da minha idade, e a minha pressão, ela chegou a 13/9. Eu não tive pré-eclâmpsia, né? Mas eu tive essa pressão alta, para eles é alta, né? Mas depois eu fui controlando, eu tirei sal, eu fazia atividade física, então ela ficava 12/7, 12/9. Esse 9 incomodava, mas eu conseguia reverter. E, inclusive, eu acredito que no meu laudo tá escrito pré-eclâmpsia, né? E eu já tinha visto que pré-eclâmpsia é acima de 14/9, alguma coisa assim. No meu caso, não era. Mas, enfim. E a diabetes gestacional eu também controlei direitinho. Eu fazia, né? Eu aplicava o meu dedo para todos os dias. Era algo assim ruim? Era, mas eu fazia. E eu mudei toda a minha alimentação. Tudo que vocês possam imaginar eu fiz para poder ter uma gestação saudável. E eu tive, assim, eu não engordei muito, acho que eu engordei 10 quilos. E eu cheguei super bem, mas a idade, ela atrapalha um pouco, e eu acho que eu fiquei mais frustrada por isso, porque eu falei, poxa, minha única filha, é a filha que eu vou ter agora, então eu quero esse parto, eu quero muito, mas eu estava praticamente sozinha ali, né? O meu marido, ele não tinha o conhecimento que eu tinha, ele sabia o que eu falava, eu falava, ó, não deixa isso, não deixa fazer isso. Eu fiz um plano de parto também, coloquei no plano de parto tudo que eu gostaria, o que eu não gostaria, inclusive eu coloquei os casos de cesárea, e essa parte eu acho que eles pularam, porque eles não respeitaram, né? E, como eu já disse, outras pessoas próximas a mim passaram por cesáreas desnecessárias, e inclusive muitas mais jovens que eu, e isso me entristece muito, cara, porque a gente é muito ludibriado, muito mesmo. E como falam, né, as médicas que já passaram por esse sistema e não estão mais, elas falam, o sistema é pesado, e é mesmo, gente. É pesado, é bruto, né, é bruto, né? Não é pesada a palavra, é bruto. E quando eles querem, eles te enganam bonito, bonito. E foi o que aconteceu comigo. E hoje eu espero poder ajudar outras pessoas a não desistirem daquilo que elas se proporam a fazer. Porque o corpo da gente foi preparado para o parto normal. E não para uma cirurgia, para tirar a criança. Existem casos específicos para isso. E são raríssimos. E as pessoas usam casos como um bebê de 4,5 kg para poder fazer uma cesárea. Se você tem pré-eclâmpsia, se você tem diabetes gestacional, você faz cesárea. E isso não são casos de cesárea. Até trombofilia não é caso de cesárea, é mais risco você fazer uma cesárea. Então, assim, por que fazer isso, né? Por quê? Eu, quando saí do hospital, eu falei assim, esses médicos vão pagar. E eu acredito na justiça divina. Não só deles, mas assim, eu acredito que tem muita gente leiga. Mas eu acredito que tem muita gente de má fé. E vão pagar. Vão pagar caro pelo que eles fazem com as mulheres.
o que eles fazem as pessoas leigas passarem, né? E é isso, gente. Eu tenho vivido, graças a Deus, eu tenho um Deus que me consola, que me fortalece, a misericórdia dele se renova cada manhã, é por isso que eu estou de pé. Eu louvo a Deus pela vida da minha filha, e eu louvo a Deus por eu poder estar estudando e aprendendo cada vez mais. E se Deus me der uma outra oportunidade de eu engravidar, que eu consiga ter um parto da vontade de Deus, né? É claro que a vontade dele sempre vai prevalecer, mas da forma com que ele deu para as mulheres, e não da forma que os homens querem impor para nós. E é isso. Espero que você vá até o fim, porque você é forte e você consegue. Amém? Que o Senhor te abençoe.